Olá, olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo, mas pode me chamar de Leleco e essas são as minhas aulas. Esse é um segundo vídeo que eu faço sobre prática dos juizados especiais cíveis, né? A gente estuda, vamos construir um estudo, um manual para você que advoga, para você que trabalha com juizados especiais cíveis estaduais, para você que se utiliza da aplicação da Lei 9.099. Vamos trazer uma prática, tanto trazendo um direito material como o direito processual aplicável no procedimento dos juizados especiais cíveis. Sempre que for possível, eu trago dicas de experiências que eu tenho nos juizados especiais com que eu trabalho há mais ou menos uns 7, 8 anos. E essa minha experiência também vai ser válida para a gente mostrar um pouco sobre o sistema de automação do judiciário, né? Ter essa noção é muito importante, de se utilizar do processo de uma maneira eletrônica e automatizada que há, né? Vamos lá. Primeira parte, já introduzimos o capítulo primeiro, né? Numa primeira parte onde a gente falou sobre quem pode ser parte autora ou réu, como é que se dá essa capacidade e quem está excluída, né, do sistema, as pessoas que estão excluídas, tanto parte autora como parte ré. E hoje aí a gente joga para vocês as anotações dessa parte essa segunda parte desse primeiro capítulo, e vamos para esse tópico 4, né? Então, nesse tópico 4, a gente aborda quem pode ajuizar a ação nos juizados especiais, quem pode ser o autor, né, no procedimento dos juizados especiais cíveis, sempre focado na Lei 9.099/95. É uma lei bem antiga que merece, tá mais do que na hora de ela ser atualizada. Até então, desde 2009 que nós não temos uma atualização. Teve no ano passado uma atualização com relação à criação de uma audiência não presencial, mas bem fraca essa atualização. Pois bem, vamos focar nas partes e agora quem pode ser parte autora numa demanda nos juizados especiais cíveis, né? E somente 9.099, somente juizados especiais cíveis estaduais, então, tá bem? O artigo 8º no caput conta as pessoas que são excluídas, que não pode ser autor e nem réu. Isso a gente falou em um outro vídeo, no primeiro vídeo. Nesse segundo vídeo, a gente aborda o artigo 8º no parágrafo 1º, em que ele diz que não podem propor ação, não serão admitidas pessoas a propor ação, ou melhor, somente serão admitidas a propor ação pessoas físicas capazes. É claro, né? Quando o inciso 1 se refere a pessoas físicas capazes, deixa eu botar aqui essa anotação, muito importante, ele está excluindo aquelas pessoas, exclui as pessoas naturais ou físicas do artigo 3º, dos artigos 3º e 4º, né, do Código Civil, tá? Do Código Civil. Ele exclui essas pessoas. Caso uma pessoa que seja idosa, né, por exemplo, mas ou debilitada e numa cadeira de rodas, ou não quer se locomover, ou tem dificuldade de locomoção, e essa pessoa, de repente, ela quer passar uma procuração, não para um advogado, mas para alguém representá-la em juízo, e com isso também contratar um advogado e se fazer presente numa audiência presencial ou virtual nos juizados. Pode isso, né? Pessoa que é capaz e que quer se fazer presente, mas através de um procurador, que não um advogado. Sabemos que o acesso aos juizados especiais cíveis
até 20 salários mínimos é permitido sem advogado. Acima de 20 salários mínimos é obrigatória a presença de advogado. Digamos, então, que a matéria, o valor, né, a pretensão econômica seja de até 20 salários mínimos. A pessoa não quer se locomover, não é interditada, não é incapaz e não quer ter esse trabalho e passa por uma procuração. Isso é muito comum, uma pessoa idosa passar procuração para o seu filho, para o seu neto, representá-lo em juízo e ajuizar uma ação de repente, né? Não pode isso nos juizados especiais, porque essa pessoa física capaz precisa precisa comparecer pessoalmente para os atos processuais, tá? Ela não pode se fazer representar, né, se assistir, né? Não pode. Então, caso seja interditada, ela vai entrar na vedação das pessoas incapazes do caput, né? E não vai poder ajuizar a ação. Caso ela não seja incapaz, mas tenha alguma dificuldade de locomoção, não quer vir, né, ter esse trabalho, não pode também passar por um procurador. Vai ter que se utilizar do procedimento comum ordinário, de uma vara civil comum, né? Ou seja, não poderá se usufruir do procedimento sumaríssimo dos juizados especiais cíveis. Sim, o procedimento que a gente fala da 9.099 é um procedimento sumaríssimo, de acordo com o artigo 98, anota aí, artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal. Então, essas pessoas físicas capazes, né, não pode vir por um procurador, não pode vir por um procurador, né? Leia-se aí, não advogado, procurador não advogado, claro, né? Agora, um detalhe interessante, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas, né? Vamos dar um exemplo, né? O que seria a cessão? Um exemplo é a cessão civil, uma cessão civil de crédito, por exemplo, né? De crédito, por exemplo. Digamos que a Bemol é uma loja, é uma sociedade empresarial, creio eu, é um empresário, né? E daqui da comarca de Manaus, que tem um crediário próprio e que é uma pessoa jurídica que não tem acesso aos juizados especiais por não ter acesso ao simples, como a gente vai ver no inciso 2, digamos que seja esse o meu exemplo, e ela quer se utilizar dos juizados especiais em face da gratuidade que tem, gratuidade de custos, né, nos juizados especiais cíveis e estaduais. Ele quer se utilizar do sistema por conta dessa gratuidade, inclusive nem condenação em honorários em primeiro grau na sentença poderá haver. E então, muito mais vantagem vir nos juizados especiais. Por isso, ela pega e busca alguém que seja pessoa física capaz e cede o crédito que ela tem perante algum consumidor. O consumidor pagou no crediário, não pagou, está inadimplente, ela cede a esse empresário, o Bemol, cede os seus direitos a cessão civil de créditos, faz uma cessão civil de créditos a uma pessoa física para vir cobrar, né, nos juizados especiais cíveis. Olha aí, ó, né? Ela está tentando burlar o sistema, se utilizando de uma pessoa física, mas nesse caso, essa pessoa física é uma cessionária de direito de pessoa jurídica. Então, caso você seja, por exemplo, advogado da pessoa ré, né, poderá dizer que ela não tenha capacidade para vir, porque ela é cessionária de direito e ela está excluída de acordo com o inciso 1, parágrafo 1º do artigo 8º. Interessante, né? Vamos para o inciso 2, correto? O inciso 2, por exemplo, faltou, pronto. O inciso 2, ele vem e aborda as pessoas, diz assim, ó, enquadradas como, e aí anotem a sigla MEI,
que é o microempreendedor individual, microempresa e a empresa de pequeno porte. Microempresa ME, empresa de pequeno porte EPP, de acordo com o Estatuto da Microempresa, né? Essa Lei Complementar 123 instituiu dos tratamentos diferenciados, o Simples Nacional. Essas pessoas enquadradas dessa forma, quando o código mandou muito bem, desculpa, o código não, a lei 9.099 mandou muito bem e colocou pessoas no plural e não abordou pessoas físicas ou jurídicas, né? Não especificou, mas está claro que ele está se referindo a qualquer uma dessas duas. Sim, tanto pessoa física como pessoa jurídica poderão ser enquadradas como MEI, ME e EPP. Vamos ver então quem são essas pessoas e como elas vão provar esse enquadramento, porque é necessário provar esse enquadramento. Vamos então ao inciso 2. Primeiro, é importante a gente frisar que as pessoas jurídicas são definidas através do artigo 44 do Código Civil. E isso a gente mostra daqui a pouco quem são essas, qual é esse rol do artigo 44. Pois bem, quem são os empresários? Porque ali no inciso 2, ele está se referindo exatamente aos empresários. Temos três espécies, né? O empresário individual, a EIRELI e a sociedade empresarial. E eu coloquei em vermelho o destaque dessas duas, porque esta aqui primeira, ou esta do meio, a EIRELI, é uma pessoa jurídica e a última também, sociedade empresarial, é uma pessoa jurídica, por mera imposição exatamente do artigo 44. Já o artigo 44 nada fala, nada aborda, não está lá no rol das pessoas jurídicas, o empresário individual, a espécie empresário individual. De acordo com o Estatuto da Microempresa, essa lei complementar 123, o empresário individual, ele pode ser MEI, ME e EPP, tá? E por ele ser, né, ou melhor, por ele não estar lá naquele artigo 44, a gente entende que ele é pessoa física. Já mostra a conclusão disso, uma conclusão da doutrina. Beleza. Pois bem, então firmou que temos três espécies, das quais o primeiro aqui, empresário individual, é pessoa física, e esses dois aqui são pessoas jurídicas. Fechou? Pronto. Já sabemos que ele está se referindo a três pessoas, tá? Três pessoas. Primeiro, vamos falar dessa primeira pessoa, o empresário individual. Isso, o empresário individual. A gente precisa identificar ele como empresário individual. Se você vai ajuizar uma ação em que o empresário individual, ou melhor, o empresário vem até você, você precisa saber se ele é empresário individual, para poder qualificar, né, a sua petição inicial, qualificar a parte autora. Qualificar a parte autora colocando o nome empresarial. Prestem atenção, não coloquem o nome fantasia, tá? Não coloquem o nome fantasia. Na internet, eu busquei na internet, joguei na internet, no Google, né? A gente consegue achar, por exemplo, um exemplo bacana. Eu coloquei aqui como exemplo de nome empresarial, né, o meu nome abreviado com atividade e, claro, vai ter um CNPJ. Já falo esse detalhe do CNPJ. O nome empresarial é necessário que ele tenha essa descrição. Por exemplo, né? Tá na internet, eu acessei e qualquer um pode acessar, é só colocar alguma coisa, algum nome, eu inventei o nome lá, botei Oficina Ortiz, CNPJ, cadastro e consegui achar aí uma oficina que tenha esse nome, né? Um empresário que tenha esse nome fantasia. Olha o nome fantasia dele, Oficina Ortiz. O nome empresarial dele é o próprio nome civil dele. E isso se dá em virtude do próprio Código Civil, que vem no artigo 1156 e diz: o empresário opera sob firma. Firma é o nome completo ou abreviado e, querendo, pode colocar uma designação mais precisa da pessoa ou o gênero da atividade, né? Por exemplo, eu coloquei aqui o meu nome, só o sobrenome completo, né? O resto abreviado e a minha atividade e coloquei o meu enquadramento, tá? Beleza, esse é o nome empresarial, né?
preste atenção que ele é pessoa física e vai ter CNPJ. Esse é o detalhe do CNPJ que eu queria falar. Então vamos lá, nome empresarial já está lá definido no código, que tem que ser o nome completo, abreviado, ou o nome civil abreviado ou completo, querendo põe atividade. Segunda coisa, ele vai ter sim um CNPJ, correto? Tá aqui, ó. O CNPJ vai ser para mera finalidade fiscal tributária, tá bom? Perante o fisco. E terceira coisa, ele é pessoa física com o CNPJ mesmo, porque CNPJ tá estranha, né? CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mas a finalidade é tributária, por isso que ele ganha um CNPJ. Inclusive, por exemplo, condomínio, que inclusive tem capacidade para estar aqui nos juizados especiais cíveis, é um ente despersonalizado, ele não tem personalidade, mas ele tem CNPJ. Como? Não é pessoa, mas tem um CNPJ que é o Cadastro Nacional da Pessoa. Estranho, né? Mas não é estranho porque é para mera finalidade fiscal tributária. Terceira coisa desse empresário individual, né? Ele vai ser pessoa física porque ele não está enquadrado no artigo 44, tá? E aí a doutrina confirma exatamente isso que eu estou falando. Quando o empresário for pessoa física, nós chamamos de empresário individual, tá? Então, querendo ler esse material, vou disponibilizar aqui no link aqui embaixo, tá certo? E tá aí a citação doutrinária. Beleza. Mas ainda não conseguiu identificar alguém como empresário? Vamos lá no CNPJ, por exemplo, lá no Código de Descrição da Natureza Jurídica, você vai encontrar, tá aqui, ó, empresário individual, ó. Pronto, conseguiu saber que o cara é empresário individual. Isso, inclusive, é importante também para a parte ré, né? A gente qualificar corretamente a parte ré. Consulte sempre o CNPJ. Vamos botar aqui, ó, consulte sempre o CNPJ, que por lá conseguirá saber se é empresário individual ou não, tá? Não basta então, ele tem CNPJ, ele é pessoa jurídica, né? Não é assim que você vai qualificar alguém como pessoa jurídica ou pessoa física. Vamos seguindo. Os outros dois empresários, agora a gente fala deles, Eireli e Sociedades Empresariais, estão lá no rol do artigo 44, no inciso 2 e no inciso 4, sendo que no inciso 2, acompanha aí, tá sociedades no plural, porque se refere a todo tipo de sociedade, a empresarial e a que não faz atividade empresarial. A que não faz atividade empresarial é sociedade simples, uma cooperativa, por exemplo, né? E mais dessas que poderão vir acessar o juizado somente a sociedade empresarial. E a Eireli ou Eireli, que são as empresas individuais de responsabilidade limitada. Vamos ver como é que é o nome empresarial dela. Como sempre, consultando o CNPJ, você consegue encontrar o nome empresarial dela. Vamos só verificar que no 980A ele permite tanto o uso da firma, que é a mesma coisa do empresário individual, né, o nome completo, abreviado, a denominação, que é um apelido, uma expressão, né, inventada pelo empresário, e ainda acrescido ao final do seu nome empresarial a expressão Eireli, né, para poder a gente identificar. Vamos dar um exemplo? Tá aqui, ó. Exemplo de Eireli. Aí eu usei o meu nome, né? Beleza. E sociedade, a gente pode ter a sociedade empresarial limitada, sociedade limitada, que é uma firma ou denominação, nesse caso, firma por ser sócios, né? A gente tem até uma pessoa, pode ser só uma pessoa formando a sociedade unipessoal de natureza limitada, de acordo com a inclusão, né, dada pela reforma, por uma medida provisória da Liberdade Econômica de 2019, e que assim foi criada a Sociedade Unipessoal Limitada.
Podemos ter só uma pessoa e pode ser só a firma dela, só o nome dela, abreviado ou completo. Se tiver mais de um, vai ser os nomes de todos, né? Abreviado ou completo. Ou pode ser uma denominação, aquele apelido que eu falei aqui em cima, ou expressão. Denominação sempre, tanto um como o outro, junto ao nome, ao final do nome, a palavra limitada, né? Abreviada. Então fica aqui, ó. Olha o exemplo aí, ó. Temos duas pessoas, esse aqui e esse. Aí temos firma social limitada e temos aí, a gente inventou um nome qualquer e botou a denominação de Vegas, restaurante atividade limitada, tá certo? Detalhe importante, nos contratos, né? Se você for fazer um contrato, como advogado vai fazer um contrato para empresários, não se pode omitir a palavra limitada, né? Sob pena de ser responsáveis os sócios de maneira solidária e ilimitadamente, tá? Então é importantíssimo o nome empresarial, importantíssimo o nome empresarial. Vamos lá. Essas pessoas, né, quando autoras, precisarão ainda estar enquadradas como MEI, ME e EPP. E elas deverão comprovar que elas estão enquadradas. Não basta dizer ou comprovar que elas são pessoas empresárias devidamente formalizadas junto ao registro público das empresas de mercantis a cargo da junta comercial. Aqui no Amazonas a gente chama de JUSEA, tá? A JUSEA precisa ser formalizado lá e lá, junto à JUSEA, ele também consegue uma certidão para comprovar que ele está enquadrado como MEI, ME ou EPP. Relembrando, MEI será MEI, acompanhe comigo, será MEI, ó, somente o empresário individual, que é uma pessoa física com CNPJ devidamente formalizada, inscrita lá no registro da junta comercial, somente ele terá a possibilidade de ser MEI. Terá a possibilidade, digo terá porque, poderá porque, tudo depende da receita bruta dentro de um ano calendário, dentro de um ano de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Essa receita, né, para fins de enquadramento, estão na Lei Complementar 123. E a Lei Complementar 123, já é importante dizer que ela também vem e diz quem não pode ser ME ou EPP. Por exemplo, sociedade cooperativa e uma sociedade anônima. A sociedade anônima, por ser uma sociedade por ações, e tem previsão legal lá no parágrafo 4º, artigo 3º da Lei Complementar 123, Estatuto da Microempresa, que define que elas não poderão ter acesso à microempresa. Então, preste atenção, já que eles não podem, eles são até empresários. A sociedade anônima até empresária, a sociedade cooperativa não. Né, elas não poderão ser autoras, não poderão ser autoras, logo não poderão ser autoras nos juizados, tá bom? Não poderão ser autoras. Réus poderão, né? Poderão ser réis, né? Elas poderão ser réis, mas autoras elas não poderão ser, beleza? Vamos lá. Vamos colocar agora que a gente já demonstrou que as pessoas do inciso 2 são esses 3 empresários, empresário individual, sociedade empresarial e EIRELI, né? Essas 3 empresários. Não basta provar que ele está devidamente formalizado, inscrito, com um contrato social, por exemplo. Não basta, né? Ele tem que também preencher o enquadramento, a qualificação de enquadramento, como MEI para o empresário individual e como ME ou EPP para EIRELI e sociedade empresarial. Por isso, veio o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, Fórum dos Juízes, que se reúne semestralmente e fomentou e interpretou a legislação, dando uma interpretação
e de forma num enunciado, tomando o número de 135, e diz que, olha, o microempresário ou empresa de pequeno porte pode vir no sistema dos juizados, mas precisa comprovar o quê? A qualificação tributária atualizada. Como eu disse, você se encaixa como MEI, MEPP, dentro do ano calendário da sua receita bruta. Se extrapolar sua receita bruta para EPP, você estará fora do sistema Simples Nacional e, consequentemente, não poderá vir a acessar o sistema dos juizados especiais cíveis. Por isso, é necessário que você apresente a qualificação tributária atualizada, expedida através da junta comercial onde ele é inscrito, onde esse empresário é inscrito, tá? Não basta isso, você também precisa provar o documento fiscal, o documento que recolheu os tributos para aquele negócio jurídico que você está demandando, que você está discutindo em juízo. Já explico, porque primeiro eu preciso mostrar para vocês duas provas de que você é qualificada tributária, tem qualificação tributária como MEI, ME ou EPP. Primeiro a certidão. Certidão está aí, ó. Certidão simplificada. Eu apaguei aqui a descrição, que poderia de repente aparecer alguém que não... Enfim. Aí o Simples Nacional é aí o documento fiscal que você recolheu o imposto naquele ano que você prestou serviço. Um outro tipo de certidão simplificada, né? Duas formas, aí, dois tipos de certidões, tanto uma como a outra faz prova, né? Atualmente, creio que seja essa, tá? E tem que ser atualizada, tá? Caso, né, ele esteja qualificado lá, mas de repente recolheu uma nota fiscal avulsa, não tem problema, pode vir com a nota fiscal avulsa comprovando, desde que apresente a certidão simplificada, tá? Agora, o detalhe importante que eu ia dizer é desse documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. Digamos, a gente vê muitas ações de cobrança ou ações de execução de título extrajudicial de escolas, né? Colégios, onde o pai, claro, ele contrata a prestação de serviços educacionais em prol do seu filho, né? Filho que, por sinal, é menor de idade. O menor de idade, ele vai estar na causa de pedir, mas ele não vai estar no polo, ele não vai ser parte, né? Então, tudo bem, tudo certo. Digamos, o pai fica inadimplente perante a escola e a escola venha em juizados especiais cíveis ajuizar uma ação de cobrança ou um título executivo extrajudicial, caso tenha um contrato devidamente assinado por duas testemunhas e comprovação de que o serviço foi prestado por meio de repente, uma avaliação pedagógica ou um histórico escolar. Correto? Então, ele provou a ajuização de execução e provou o título extrajudicial e ajuizou a ação de cobrança, precisa da certidão de qualificação tributária e precisa do recolhimento desse imposto desse ano, onde ele prestou serviço para o filho do réu, para o filho do pai, que não pagou, inadimplente, ele precisa provar que recolheu os impostos, né? Digamos, então, que o sistema está pensando, né, como é que você vem nos juizados especiais buscando o Estado juiz sem estar formalizado, sem ter recolhido impostos e justamente num judiciário, que é os juizados especiais cíveis, onde a gente não cobrará custas, né? Porque talvez a gente já tenha de outra maneira indireta, né, recolhido os impostos devidos, né? Por exemplo, vamos dar o acesso porque você está formalizado e recolhendo devidamente seus impostos. Então precisa desse documento fiscal e dessa qualificação tributária através da certidão simplificada, documento fiscal, através de uma nota fiscal ou recolhimento do Simples, né, no ano que você prestou o serviço que você está cobrando, tá? Fechou? Pronto. Agora, mais interessante ainda, né, temos o inciso 3. Vamos ver como a gente está de tempo, né? Eu não quero me alongar muito, tá? Então, a gente fica por aqui. Eu não quero me alongar muito. Então, a gente fica por aqui. Foi um prazer, né? A gente vai ter ainda um segundo vídeo aí com
com o restante dessa parte, desse primeiro capítulo, né? É o segundo vídeo, segunda parte do primeiro capítulo, que a gente só vai falar sobre partes e qualificações. Já mostrei para vocês que é importantíssimo, correto? Então, fique comigo. O sistema dos juizados especiais, procedimento dos juizados especiais cíveis, a 9.099 é um procedimento muito bom, muito lindo, eu amo. E eu vou, num próximo vídeo, dar dicas preciosas, tá? Agora foi um pouquinho pesado, porque a gente está construindo o manual do simples ao mais complexo, de ponta a ponta, né? E a gente precisa, infelizmente, passar por essa parte do direito material, que foi o direito empresarial. Comentamos então o inciso 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 8º. Já comentamos num outro vídeo o artigo 8º caput. E vamos seguindo. No próximo vídeo a gente fala sobre os demais incisos do artigo 8º, parágrafo 1º da 9.099. Beijão, até a próxima.